falar aqui pra você. Qual câmera que eu olho, maravilhosa? Essa aqui, né? Essa ali. Essa aqui é a câmera da verdade. Então, escuta aqui. Se você é da área de recursos humanos e você acha que uma inteligência artificial não pode fazer melhor que você, entenda o seguinte. O teu colaborador quer a tua presença. Ele não vai querer o teu tempo. Por que eu tô falando isso? Quanta coisa hoje uma outra ferramenta pode fazer para você e que esse tempo que te sobra, você poderia estar fazendo um atendimento, estar em reuniões estratégicas que o teu chefe gostaria muito que você tivesse, mas você nunca tem tempo para estar nessa reunião com presença, ou um treinamento que você adquiriu ali para a empresa e que você não pode participar desse treinamento porque tem que estar lá no operacional do RH. Então, por que eu falo isso, tá? Eu estava num treinamento em Brusque, e eu falei assim, pessoal, é possível a inteligência artificial fazer a IA, você coloca um fluxo ali com inteligência artificial de atendimentos e no final ele vai mandar o contrato para o colaborador assinar. E aí a pessoa falou, não, né, não tem como, assinatura digital assim com contrato. Aí eu falei, tá, olha só, imagina, você tá ali olhando a pessoa assinar um papel, sendo que você poderia só colocar no sistema e mandar para a pessoa. E aí teve uma outra em Blumenau que falou assim, mas não tem inteligência artificial para fazer um parecer, né? Parecer não tem como. Eu falei, tem como sim, faz muito bem, melhor do que nós. Então assim, o gatilho de curiosidade precisa ser maior do que o da resistência. Correto. Sabe? Porque tem muitas pessoas que são resistentes e ainda não identificaram. O nome disso é maturidade digital. Existem cinco tipos de maturidade digital. A primeira é o cético digital, é o resistente digital, é o do meio, é o que adota, né, o apoiador. Depois nós temos aquele que acredita no digital. E por último é o embracer, que é aquela pessoa que assim, saiu o último iPhone e já tá lá. Já tá lá na fila. Exato, né? Então esses 5 níveis nós temos dentro das organizações. Então é muito importante o RH identificar qual o nível de maturidade digital dentro da organização. Porque você sabe, o que a gente ouve no dia a dia é assim, meu chefe não, ele é resistente, a liderança não deixa eu utilizar. Então assim, se você ficar aguardando essa pessoa que é resistente tomar uma decisão por você, ninguém vai sair ninguém vai sair daquela posição. E acho que até o investimento em ferramentas, né, Vanessa? A gente está falando de muitas ferramentas que não têm um investimento alto. Exatamente. E aí a gente gasta num final de semana, num bar, num restaurante, o que a gente poderia estar investindo na nossa carreira, esperando, mas a empresa não vai investir no ChatGPT Premium, porque é a empresa que tem que me prover isso, porque é uma ferramenta para o meu trabalho. Bom, você pode encarar como uma ferramenta que a empresa tem que te fornecer, ou você encara como uma ferramenta que vai melhorar a tua vida e vai te dar mais qualidade de trabalho e vai conseguir fazer com que você mostre cada vez melhor o seu trabalho. Então, tem gente que encara isso como um custo, tem gente que encara isso como um investimento. Então, eu sinto essa diferença, sabe? Se os profissionais esperarem 100% das empresas o investimento em IA, lamento, você vai atrasar muito a sua vida, a sua carreira profissional, porque no final do dia está melhorando o trabalho para você. Exatamente. Então, você tem que ser o mais interessado nisso. E sabe por que isso acontece? Porque assim, tem vários fatores, mas o principal é que apenas 2% de toda a nossa classe no Brasil, de recursos humanos, apenas 2% fazem o seu planejamento de carreira. 2%? 2%. Eu acho que não deve ser muito diferente do restante dos profissionais, né? Então, mas o RH deveria ser o exemplo, né? Exato. Então, né? deveria Mas, ser o assim, exemplo. Normalmente, o profissional de RH, ele não sabe que ele tem o poder de escolha sobre a própria vida. O próprio profissional de RH, ele não sabe que ele pode ser criador das oportunidades dele. Eu sou prova viva disso. Hoje eu trabalho, eu viajo, né, para palestrar lá fora e tal. E quando eu falo para as pessoas, é possível você se desenvolver, é possível você trilhar um caminho que você quer. Basta você desenhar esse plano e
conquistar esse plano. Correto. Só que as pessoas, elas não, os profissionais de RH não têm essa cultura de fazer planejamento da própria carreira e caminhar nesse sentido. Então, quando nós falamos de planejamento de carreira, é você, por exemplo, aprender que inglês não é para empresa, você aprender inglês é para você, profissionalmente. Correto. Quanto conteúdo de RH é assim, a maioria de conteúdo de RH muito bom está todo em inglês. Né? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que era uma empresa multinacional, só que não tinha um contato direto na minha posição lá fora e tudo mais, né? E eu lembro que eu vou estudar inglês, né? Então eu estava estudando inglês e eu lembro certinho do dia que chegou uma colega assim e falou: mas por que você está usando inglês se tu não? Por que tu está estudando inglês se tu não usa inglês para o trabalho? Eu pensei assim, primeiro, porque eu quero tirar férias e um dia eu quero poder ir lá para fora, né, fluente. Outro, é para mim, não é para a empresa. Tanto que se você sai da empresa que não fala inglês, você entra numa outra que te exige inglês. E é isso. Então, são essas oportunidades que nós precisamos estar prontos. Porque assim, a oportunidade não vem assim, eu vou pegar você e aí, então, eu vou começar a estudar e me preparar porque eu consegui a oportunidade. Ao contrário, primeiro você fica pronto e aí, quando a oportunidade vem, você está pronto. Correto. E o pessoal chama isso de sorte, né? E eu vejo a inteligência artificial da mesma forma, né? Você pode, obviamente, olhar a sua atividade atual e ver realmente onde é que você consegue tirar mais suco das ferramentas, dos aplicativos, seja do que tiver disponível. Mas muitas pessoas conseguem se aperfeiçoar e estar pronto para assumir o seu cargo futuro, conhecendo também do que pode ajudar lá na frente, né? Então, o quanto que você também está tirando proveito olhando no curto prazo, o quanto você também está olhando no leque, no espectro maior, né? Então, às vezes o teu mundinho, ele limita um pouco da tua possibilidade, a tua curiosidade pelo que tem na inteligência artificial aí pela frente, né? E eu digo sinceramente, assim, se me perguntassem há um ano atrás se eu estaria nas redes sociais, eu falaria assim, então você tá maluco. Uma amiga minha sentou comigo em janeiro, Ellen, você fez isso acontecer, e ela falou assim, amiga, e o que tu acha de tu ir para as redes sociais? Eu falei assim, você tá maluca. Não levo jeito. Eu assim, amiga, eu acho que tu leva jeito. Eu disse, não, tá fora. E aí eu fui para casa da minha mãe, e eu no carro dirigindo, falei, será? Sabe, aquilo ficou matando a minha cabeça. O Espírito Santo falando ali contigo. E eu falei assim, mas será que eu levo jeito? Mas, meu Deus, vou ser julgada, vou ser criticada, vou ser xingada, sei lá tudo que eu vou ser. Eu falei assim, mas e se? Né? O e se, né? E aí eu olho hoje, eu venho dando meus passos, ainda estou muito no início, estou aprendendo muito mais do que ensinando aqui, mas uma das coisas assim que sempre me assustou e me assusta também nas redes sociais, me preocupa, é essa preocupação ética com que a gente está publicando, né? A gente tem uma responsabilidade não só com a informação, mas com a verdade, né? De não divulgar informações incorretas, levianas, que prejudiquem alguém, que prejudiquem a imagem de alguém, a minha própria imagem, né? Então, e eu tenho esse temor também nas redes sociais agora com a IA, porque a gente tem visto, por exemplo, a própria Marisa Maio, usando ela como exemplo, né? Ela tem um tom sarcástico, mas ao mesmo tempo é comediante, mas ao mesmo tempo ela tá numa linha assim... bem fina, bem fina de dar algum problema, entendeu? Então assim, e eu entendo que tudo que é disruptivo beira essa linha de quase uma quebra de fronteira legal, com ética, com tudo.